Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é, programa diário aqui da Folha de São Paulo. E hoje aqui no Como é que é nós vamos falar sobre o branqueamento dos corais. A gente vai tentar entender esse fenômeno que tem a ver com as mudanças climáticas e como isso tem afetado, né? Por que a gente deve se preocupar com esse assunto e se vai afetar o nosso futuro. E para falar sobre esse assunto, que vai me ajudar a explicar para vocês sobre esse assunto, está aqui a repórter Jéssica Mais, repórter de Ambiente da Folha. Jéssica, mais uma vez aqui no Como é que é, muito obrigada por ter vindo novamente. Obrigada, Priscila. Legal. Jéssica, vamos começar a nossa conversa aqui. Eu vou pedir para você explicar para a gente a função dos corais, né, do recife de corais. Dá uma geralzona assim para a gente. Os recifes de corais, eles ficam principalmente em águas rasas, né? Você tem corais de água funda também, mas principalmente em águas rasas. E eles são o principal refúgio de biodiversidade marinho. Então, quando a gente pensa em cadeias produtivas e pensar em termos econômicos, a maioria dos peixes que a gente pesca vem de corais, eles moram nos corais, né? Os corais são como os recifes de coral são como grandes condomínios, onde mora todo mundo, assim, moram os corais em si e moram mais um monte de seres vivos, assim. Então, a grande parte da biodiversidade marinha está justamente atrelada à saúde dos corais. Certo, então é importante a gente explicar o que é para a gente tentar entender, né, esse fenômeno que é o branqueamento dos corais e a gente explicar aqui para quem está assistindo, né, o porquê que isso é um problema. Então, primeiro explica para a gente o que é o branqueamento dos corais, o que isso significa, né, e por que a gente deve se preocupar. Então, o coral, ele é um organismo meio particular, assim. Ele vive em simbiose com microalgas que moram dentro dos tecidos dele. São chamadas de zooxantelas. São essas algas que deixam os corais coloridos. Sem as algas, eles são branquinhos, porque o tecido é transparente e o esqueleto calcário deles é branco. Então, o coral é colorido por causa dessas algas. Aí é uma reação em cadeia meio longa para a gente chegar até o branqueamento de coral. O aquecimento do oceano acima da média faz com que essas algas que moram dentro dos corais secretem uma substância que é tóxica para o coral. Então o coral expulsa essas microalgas e aí ele fica branquinho. O coral não está morto, mas ele está prejudicado, meio doente. Por quê? Porque ele depende dessas microalgas. Na verdade, ele depende dos açúcares que essas microalgas produzem através da fotossíntese para boa parte da sua energia. Então, eles ficam debilitados porque eles ficam sem comida, sem uma fonte importante de alimento. O branqueamento acontece por causa do aquecimento do oceano, então está muito associado ao aquecimento global e às mudanças climáticas, porque os oceanos absorvem a maior parte do calor excedente do aquecimento global, fica armazenado nos oceanos. Então as duas coisas estão muito associadas. E aí, como a gente vem de 2023, que foi o ano mais quente da história da humanidade, a gente tem associado a isso um evento de branqueamento em massa, que é caracterizado por mais da metade dos corais em grandes extensões estarem afetados por branqueamento. Eles não estão mortos, mas eles estão doentes. Sim, sim. Acho que é importante a gente falar, né, nesse programa a gente está falando aqui de mudanças climáticas, né, a importância da gente falar das mudanças climáticas e o que causa, né? A gente está falando do branqueamento dos corais ali no fundo do mar, a gente não está vendo ali diretamente, mas olha o que pode causar, a gente já vai esmiuçar um pouquinho melhor sobre isso, mas eu queria que você explicasse para a gente qual que é o tamanho desse ecossistema no mundo e qual que é a situação dele. Então, é um pouco difícil explicar a dimensão, porque eu acho que ela não está tão... porque a importância dele não está tão conectada com a dimensão necessariamente. Os recifes de coral, eles cobrem 1% da superfície dos oceanos, mas eles concentram 1/4 da biodiversidade dos oceanos. Então é um pequeno pedaço que concentra 1/4 da biodiversidade marinha. Isso lembrando que os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra. Então é muita coisa. No Brasil, a gente tem estimativas de que são cerca de 3 mil quilômetros da costa que tem recifes de coral, mas isso é uma parcela muito pequena do resto do mundo, também cerca de 1% da parcela do resto do mundo. Mas, ao mesmo tempo, são as maiores reservas do Atlântico Sul.
Então, tem essa relação de importância dos corais daqui, especificamente. Entendi. Vamos falar então dos corais aqui no Brasil, que é para a gente já acompanhar aqui um histórico. A gente tem aqui uma arte que é a área de alerta do branqueamento de corais no litoral brasileiro. Aqui a gente tem um mapa, né, o litoral brasileiro aqui, e os níveis de estresse térmico. Então a gente tem um levantamento aqui, a fonte é o NOAA, até anotei aqui, que é uma sigla em inglês, que é da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. E ele fez esse mapeamento, a gente tem aqui o mapa em 1986, temos aqui a costa do Brasil e aqui em áreas de atenção, né? Nós temos aqui uma grande área de atenção ali do nível de estresse. Em 2014, a gente vê indo, né, escurecendo um pouco mais ali na parte mais de baixo aqui do nosso mapa, ele vai escurecendo em 2014, então já tem uma diferença. Próximo mapa, em 2023, já ampliou muito mais, né? Então a gente vê um nível de alerta muito maior. E temos o atualizado aqui deste ano, que temos um nível de alerta ali próximo do 4, né? 3 e 4, que é um nível de alerta bem alto, uma área bem grande, né? Jéssica, eu queria que você explicasse pra gente, né, qual que é a situação no Brasil, né, e o tamanho, né, desses recifes no Brasil, e explicar um pouquinho pra gente entender melhor esse mapa e esse histórico. Uhum. Esses mapas, eles são referentes ao mês de abril, que é normalmente quando você registra março, abril, você começa a registrar esses branqueamentos massivos, porque é o final do verão. No Atlântico Sul, né? Então, aliás, no Hemisfério Sul. O Hemisfério Sul tem muito mais oceano do que o Hemisfério Norte. O Hemisfério Norte tem mais continente. Sim. Então, é um termômetro, assim. A água demora um pouco mais para aquecer, mas então ela pega o final do verão, né? Não é no pico do verão, mas quando chega com vontade, assim. Então, no começo de março, a gente teve um alerta da NOAA, que é a maior autoridade nesse assunto no mundo, de que a gente provavelmente teria um quarto evento, né, quarto evento até hoje de branqueamento massivo de corais no mundo. E aí, a partir desse momento, eu comecei a conversar com pesquisadores e eles me contaram que eles já estavam vendo branqueamento mesmo na costa brasileira. A gente tem aqui mais para baixo, perto ali da região do sul da Bahia, do Espírito Santo, aquece menos, ou aqueceu menos esse ano. Então, ali a gente teve uma ocorrência pequena de branqueamento. Foram algumas espécies numa proporção pequena. Mas à medida que você sobe, e especialmente na região de Alagoas ali, os pesquisadores registraram branqueamento em massa com muitas espécies atingidas e com uma espécie de coral de fogo particularmente muito atingida, que é mais sensível ao branqueamento. E aí tem um detalhe que eu acho que vale notar, que os oceanos brasileiros são mais quentes em geral. Então, as espécies de coral do Brasil, em geral, não é que elas são mais resistentes ao calor, mas elas são menos suscetíveis, assim, elas se prejudicam menos com o evento de branqueamento. Então, a gente está vendo evento de branqueamento em massa, mesmo nos corais brasileiros, é muito preocupante, porque é sinal que o mar está muito quente. Além do Brasil, a gente também, nas reportagens, a gente também fala muito sobre a Austrália, porque a Grande Barreira de Corais australiana é a maior barreira de corais do mundo. E na Austrália, eles disseram que tiveram mais de 70%, 80% de branqueamento na Grande Barreira. Então, assim, você tem a maior reserva de corais do mundo sendo extremamente afetada por esse evento de branqueamento que está acontecendo agora. E aí é isso, você consegue ver realmente um efeito espalhado, assim. Agora, nessa época do ano, entrando no inverno no Hemisfério Sul, a tendência é que você tenha uma diminuição da temperatura, especialmente porque a gente deve entrar num laninha, né, nesse ano, que abaixa um pouco as temperaturas. Então, a perspectiva é que isso melhore um pouco. Os corais que estão branqueados, eles podem se recuperar, porque é isso, quando a água começa a esfriar de novo, as algas podem voltar para o coral, porque elas não estão mais produzindo aquela substância que é tóxica, e eles podem, né, se recuperar. Mas se a gente pensar no branqueamento como uma doença, se você fica doente muito frequentemente, cada vez você se recupera um pouquinho pior. E esse é o caso dos corais. Você está tendo uma taxa de recuperação cada vez menor, e você também está tendo menos surgimento de coral. Então, os corais mais morrem do que surgem, o que é uma situação muito preocupante, assim.
Sim. Como a gente falou, né, as mudanças climáticas têm afetado, porque o branqueamento de corais é justamente como você falou, é o aquecimento ali, né, do oceano que causa isso. Mas qual que é a consequência, né, desse branqueamento, para a gente pensar, né? Tem o branqueamento, por que a gente deve se preocupar com esse branqueamento? O que afeta a gente, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa questão da reserva de biodiversidade e de todas as outras funções que os corais exercem, a gente consegue dimensionar um pouco o tamanho do impacto. Então, se a gente tem uma dependência, se a indústria costeira, a indústria pesqueira, por exemplo, tem uma dependência muito grande dos peixes que estão nos corais, você tem um potencial colapso da indústria pesqueira com o colapso dos corais. E se a indústria pesqueira tem esse potencial colapso, imagina os pescadores artesanais, as pessoas que dependem disso para viver, né? Que dependem da pesca para viver. A gente, além disso, tem bioativos, né, que vêm dos corais, então pode ser fonte de medicamento, etc. Tem um mercado turístico muito forte também associado aos corais. Então, quando isso é afetado, você vai afetar diretamente as comunidades locais, porque são quem se beneficia desse turismo, em grande parte. E assim, numa nota pessoal a respeito disso, eu tenho a irmã de uma amiga minha, foi para as Maldivas agora, recentemente, mergulhar. E todos os vídeos que ela postava de mergulho, os corais estavam branqueados, todos os vídeos. E é isso, você tem uma diminuição do tanto de peixe que visita aquele coral e você consegue ver. Você vê, quando você vê um vídeo de um coral branqueado, vira uma cidade fantasma, assim. Ao contrário dessa grande metrópole que os recifes são normalmente, sabe? Então é uma coisa bem chocante, assim. Sim. Não, como eu falei, acho que é importante a gente falar sobre isso porque é mais uma consequência da mudança climática. A gente tem falado bastante, né, no noticiário sobre as mudanças climáticas. A gente tem visto, né, por exemplo, essa tragédia no Rio Grande do Sul, né, consequência das mudanças climáticas, então são coisas que estão um pouco mais palpáveis para a gente ali, né, ver, e a gente tem que dar uma atenção também para o que está acontecendo no fundo do oceano, né, que é esse branqueamento e que pode causar outras consequências, né, como todas essas que você falou. Então é um ponto de alerta também para a gente prestar atenção. Exatamente. E os pesquisadores falam que o coral é o canário da mina do aquecimento global, que é aquele canarinho que era usado nas minas antigamente para saber se tinha um vazamento de algum gás tóxico. O canário morria primeiro, dava tempo das pessoas escaparem. Os corais estão avisando, sabe? É um alerta, a gente tá vendo esse alerta. É um alerta da natureza falando, prestem atenção no que vocês estão fazendo com a natureza, né? Que a gente vai ter consequências com isso. Jéssica, fala um pouquinho pra gente, o fenômeno El Niño também tem contribuído para o branqueamento e de que maneira? Sim, o El Niño, ele é caracterizado especificamente, assim, eu vou voltar ao começo da frase. A gente detecta o El Niño pelo aquecimento do Pacífico, especificamente na área da linha do Equador. Então, quando os cientistas falam que o El Niño está começando, é isso que eles querem dizer. Quer dizer que as águas mais quentes que estavam no fundo do oceano sobem para a superfície na região da linha do Equador. Isso é o El Niño. Laninha, por outro lado, é o esfriamento do oceano nessa mesma região. O que isso acontece na prática? O aquecimento do El Niño se reflete em mais aquecimento nos oceanos em geral, porque os oceanos se comunicam, então esse calor se distribui. Essa é a quarta onda de branqueamento em massa global. Todas as outras ondas também aconteceram em anos de El Niño. Então, é um fenômeno que está muito atrelado a isso, assim. Na onda mais recente, que foi... deixa eu até pegar o número certinho aqui, que aconteceu entre 2014 e 2017, a Grande Barreira de Corais foi extremamente afetada na Austrália e tem estimativas de que até 15% dos corais da Grande Barreira morreram depois dessa onda de 2000, que durou até 2017. Então... mais uma vez, são esses picos de aquecimento que se refletem em mais calor no mundo todo e atingem primeiro e mais intensamente os corais no oceano. Entendi. Chegou um comentário aqui no Instagram, a gente queria saber se você tem informações sobre isso e se é real. A pessoa diz assim, o turismo predatório está destruindo corais em Porto de Galinhas, através do pisoteio. E tem muito a ver com a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Que além das mudanças climáticas, outros fatores também estão prejudicando os corais?
O turismo predatório, esse turismo que não é o que as pessoas chamam de ecoturismo, né? Que é um turismo que respeita e se beneficia naturalmente desse respeito ao meio ambiente, ele é um dos fatores que sim impacta e prejudica os corais. Quando você tem a criação, por exemplo, de unidades de conservação marinhas, você tem uma conscientização maior a respeito disso, você tem mais restrições e essa situação tende a melhorar e os pesquisadores com quem eu conversei disseram que nesse sentido, tem muitos lugares que isso realmente está acontecendo, assim, que essa relação da comunidade local com os corais e essa conscientização tem gerado uma melhora. Então, sim, é um problema, mas que é, né, mitigável, assim, se você tem ações de conscientização e ações de restrição e fiscalização mesmo. Além do turismo e do aquecimento, a gente também pode apontar para a poluição, então a diminuição da qualidade da água também impacta o coral. E aí quando a gente fala de poluição do mar, a gente pode pensar, sei lá, na ilha de plástico do Pacífico, e sim, isso é um problema, plástico é um problema, mas você tem esgoto que não é tratado, que é jogado no mar, você tem a instalação de indústrias, de dragagens, de portos, de várias coisas que são feitas de maneira ou leviana ou realmente irregular, ou que não são feitos com a rigidez necessária, que também vão impactar esses ecossistemas. Então, são vários fatores assim que vão se misturando e que impactam esse ecossistema que é tão importante. Assim, são coisas que vão se entrelaçando, né? Não é uma coisa muito linear. Tem várias coisas que influenciam, né? E a gente precisa atenção. Jéssica, você falou aqui que esse é o quarto branqueamento dos corais em massa, né? Você pode contar um pouquinho desse histórico, os anos, né, que isso aconteceu e como é que esse é um dos piores? Dá pra gente pensar assim? Acho que ainda é um pouco cedo para dizer se é um dos piores ou não. Acho que isso vai variar muito de região para região. A gente teve a última onda, que foi a de 2014 a 2017, que foi muito grande, que também está ali na margem de erro dos anos que tiveram os últimos recordes de calor na superfície da Terra mesmo também. Então, está realmente muito conectado. Os outros anos foram em 2010 e 1998. Então, assim, se a gente for pensar que a gente não tem registro disso antes, a gente consegue ver muito claramente que isso está ficando mais frequente. Então, que a gente está num ponto de inflexão, assim, sabe? Que a gente tá vendo os oceanos se aquecerem muito mais, à medida que a gente vai jogando gases de efeito estufa na atmosfera. E isso vai se refletindo em muitas outras coisas. Isso vai se refletir em mais calor, vai se refletir em mais eventos extremos, como você mencionou no Rio Grande do Sul. Então, a gente vai vendo essa tempestade perfeita se formando com vários fatores e o branqueamento dos corais aí no meio dessa mistura, meio avisando a gente. Legal. Chegou mais um comentário aqui da Bruna. Olha, a Bruna disse que estudei esse assunto hoje no cursinho. Ó, estamos falando de um assunto importante aqui para a Bruna. Que bom, Bruna, que você está com a gente aqui assistindo e acompanhando. A nossa produtora aqui aproveitou esse comentário da Bruna e a gente fez aqui bolou uma pergunta aqui. O quanto que a educação brasileira poderia aprofundar mais o assunto para a consciência vir desde pequeno? É bom a gente falar sempre? Eu acho que é bom a gente falar sempre, né? Eu tive... quando eu era criança, eu sou de Curitiba, eu tinha uma revistinha focada em educação ambiental que eu acho que me formou e me transformou numa repórter de meio ambiente hoje, sabe? Então eu acho que ter essa conversa e ter isso incluído nos currículos das escolas e tratado ao longo de várias disciplinas como um tema tão importante, tão intrínseco das nossas vidas mesmo, né? Porque a gente já está vivendo isso, a gente já tem atualmente um aquecimento de 1,2 graus comparado ao período pré-industrial, né? Que é o limite ali que a gente usa para medir quando que a gente começou a colocar muito mais gás de efeito estufa na atmosfera do que deveria. Então a gente já está num planeta mais quente, a gente já está tendo eventos climáticos mais frequentes e mais intensos devido a isso. Então, com certeza, tem uma importância muito grande desse tema estar sendo trabalhado nas escolas para que você tenha, né,
essa conscientização maior e que isso se reflita em pressão pública, né? Que se reflita em ações que pressionem governos e empresas a mudarem as suas práticas para que esse problema, né, comece a ser revertido. Sim, como você falou, já é a quarta onda, né, mundial que sirva, né, como você falou, como pressão para a gente poder ter ações concretas, né, concretas daqui para frente. Exato. Jéssica, como que os cientistas, né, os especialistas estão vendo esse fenômeno? Com muita preocupação, né? Já desde esse primeiro aviso da NOAA, isso já foi divulgado como um grande alerta, assim. E acho que o que a gente tem para olhar agora são as próximas análises mesmo, né? Ver quanto desses corais que foram afetados agora que realmente morreram, o quantos deles estão doentes e quais que vão ser os efeitos de longo prazo dessa onda de calor dessas grandes ondas de calor que a gente viveu ao longo de 2023 e 2024 que resultaram nesse evento que a gente está vendo agora. Mas o que os pesquisadores com quem eu conversei destacaram também é justamente que o fato de isso não ser um problema episódico. Então, a gente consegue contar, a gente teve 4 eventos de branqueamento em massa globais, mas é isso, esses corais estão sendo cada vez mais afetados. Então, esse efeito vai se somando. Então, a gente tratar esse tema também como um assunto episódico é meio reduzir um pouco a qualidade da discussão, sabe? Sim. Então, acho que isso é uma outra coisa que eles destacaram. Assim, é um efeito contínuo, é um efeito que se soma, e que não é só porque essa onda de calor vai passar e vai chegar o laninha e vai diminuir a temperatura que o problema está resolvido. A gente precisa, de fato, resolver a raiz do problema. E a raiz do problema é o aquecimento global, são as emissões de gás de efeito estufa, combustível fóssil, desmatamento. Então é para aí que a gente tem que olhar para que esse tipo de situação não se repita com tanta frequência quanto isso tem acontecido. Você já falou aqui na conversa que é possível reverter esse branqueamento. Como que isso pode ser feito? A fórmula é diminuir a temperatura do oceano. Então, e aí entram na conta os ciclos naturais. Então, o Laninha, por exemplo, que vem agora para substituir o El Niño, provavelmente ainda esse ano, vai fazer baixar, a tendência é que faça baixar a temperatura do mar, então, com isso, os corais podem, né, se recuperar um pouco, e combater as causas das mudanças climáticas. Assim, a gente parece que está num disco riscado, assim, sabe? Porque é um problema tão massivo e tão sistêmico que, com uma raiz tão clara, que pode parecer um discurso meio repetitivo, mas a verdade é que a solução é essa mesmo. A solução é combater o aquecimento global, combater o aquecimento dos oceanos, e para isso a gente precisa emitir menos gases de efeito estufa. Certo. E como que os especialistas têm apontado? Eles dão algumas soluções assim para diminuir esse aquecimento? Eles falam uma coisa? Ou a ideia realmente é a gente pensar em formas de diminuir esse aquecimento, a mudança climática, né? Amenizar, né, essa mudança climática? Tem alguma coisa que os especialistas falam em alguma coisa específica? A solução é realmente relacionada à mudança climática. Então, a gente parar de queimar tanto petróleo e buscar saídas para isso. Tem algumas iniciativas de restauração, por exemplo, em alguns cantos do mundo, que eles fazem, até no Brasil tem esse tipo de iniciativa, que as pessoas plantam coral. Então, eles pegam uma mudinha de coral e fazem um berçário para restaurar esses espaços que estão sendo impactados. Mas o ritmo disso, ele é bem mais lento do que a gente precisaria que fosse, né? Então é isso, a gente pode ter ações de restauração, essas ações como criação de áreas protegidas, que vai fazer com que a pesca naquela região seja restrita, o turismo seja restrito, que haja mais fiscalização, você diminuir a poluição na água, então você tem mais rigidez na concessão de licença ambiental para a instalação de projetos, enfim, que vão ter impacto no oceano. Acho que tudo isso se soma, assim, para amenizar o tamanho do dano que é
causado aos corais. E vamos na última pergunta aqui, uma pergunta meio serviço, assim, para a gente ajudar quem está nos assistindo. A gente falou aqui dessas medidas, né, que podem ser feitas por empresas, né, em grande escala, mas as pessoas que estão nos assistindo, tem algumas medidas que a gente pode tomar, nós pessoas que frequentamos, né, esses lugares, a gente tem algumas medidas que a gente pode dar de dicas aí, o que a gente pode fazer? Eu acho que a medida mais importante é tentar exercer essa pressão concreta, é votar consciente. A gente tem eleição municipal agora. Então, tomar essas escolhas de uma maneira que leve em consideração o meio ambiente, que leve em consideração políticos, empresas que tenham as mudanças climáticas ali entre o seu rol de preocupações, e realmente tenham, né? Porque também tem umas coisas que é meio fácil falar, né? Mas, enfim, que sejam pessoas realmente sérias a respeito disso. E acho que, num nível bem pessoal, eu acho que isso que a gente ouviu da pessoa que comentou agora, né, na live, é tomar cuidado com o tipo de turismo que a gente está praticando, é prestar atenção. Se a gente acha que a gente está numa situação... você vai num passeio e você tá pisando em cima do coral, provavelmente você não devia estar pisando em cima do coral, assim, sabe? Pensar que é um bicho que tá ali. Então... ter essa atenção a esse tipo de atividade que às vezes que tem como acontecer de forma, né, contemplativa, isso é um tipo de fazer mergulho contemplativo, isso é uma modalidade turística válida. Mas também a gente sabe que vai ter turismo predatório, vai ter o pessoal pegando a tartaruga para tirar foto no coral, assim. Então, acho que quando parece meio estranho, normalmente é meio estranho. Então, é bom prestar atenção a isso, assim. Sim, temos aí medidas que a gente pode, né? Não só também pressionar, né? Quem toma as decisões, né? Pela gente, né? Nas votações. Muito bem, Jéssica, muito obrigada, viu? Por ter vindo aqui mais uma vez, explicado aqui pra gente. E a Jéssica continua fazendo a cobertura ali em ambiente, vai ter várias matérias aí sobre Recife de Corais e outras, também sobre, né? Outras mudanças climáticas, né, efeitos das mudanças climáticas, e a gente te convida nas próximas vezes. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau.